A guerra que muitos pensaram que acabaria rapidamente e seria apenas um conflito isolado já dura mais de uma semana e o combate está ficando cada vez mais intenso, o que é ainda mais assustador. Israel já está pronto para entrar na guerra, enquanto o conflito entre a Arábia Saudita e Houthis no Iêmen se intensifica, indicando que o impacto da guerra entre Estados Unidos e Irã está se espalhando. O que mais Israel está esperando para finalmente entrar na guerra? Que novas armas e táticas eles vão usar contra o Irã? E quão complexa e perigosa está a situação agora no Oriente Médio? Ainda é seguro, especialmente para os milhões de nossos trabalhadores filipinos no exterior que vivem aqui e dependem da região para seu sustento? É isso que vamos discutir agora só aqui no Mr. Good Vibes Shorts. Israel está pronto? Essa é a mensagem clara enviada por Tel Aviv a Washington, enquanto os Estados Unidos continuam atacando o Irã. Israel ainda não entrou oficialmente na mais recente onda de ataques, mas seus oficiais disseram que se o governo deles ordenar, se os Estados Unidos pedirem ajuda ou se um míssil iraniano atingir Israel, eles podem agir imediatamente. O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, alertou em 19 de julho sobre o que pode acontecer se o Irã atacar Israel. Eles responderão com toda a força de suas forças armadas. Dentro do aparato de segurança de Israel, cresce a crença de que, enquanto o atual regime permanecer no poder em Teherã, a ameaça não acabará. O problema não é apenas o programa nuclear do Irã, mas também os mísseis balísticos, os grupos aliados do Irã e as ameaças repetidas contra Israel. Por isso, qualquer cessar-fogo não é paz verdadeira, apenas uma pausa temporária enquanto ambos se preparam para um confronto maior. Israel aparentemente já se prepara há muito tempo, conforme relatos, mantendo a coordenação entre suas forças armadas e o Comando Central dos Estados Unidos. Eles estão analisando as lições das operações anteriores, refinando as informações de inteligência e criando um novo banco de alvos. Para a liderança militar israelense, eles acreditam que podem voltar ao Irã de forma mais rápida e mais forte se a guerra recomeçar. Na linha de frente de um possível ataque está o F-35 Yadir, o caça furtivo israelense, capaz de evitar radares, identificar locais de defesa aérea e entregar armas de precisão. Ele será apoiado pelo F-15 Abraham, que pode transportar bombas mais pesadas em missões de longa distância, e pelo F-16 Pinheiro para ataques de precisão. Mas suas capacidades se expandiram ainda mais quando a Força Aérea Israelense recebeu novos equipamentos em 27 de maio de 2026. Seu primeiro Boeing KC-46 Gideon, uma aeronave de reabastecimento aéreo. Ele é capaz de reabastecer caças enquanto estão no ar, transportar pessoal e carga e fornecer suporte de comunicações em uma guerra a mais de 1.000 quilômetros de distância. Isso é muito importante porque permite que os aviões de Israel permaneçam mais tempo na área do alvo e levem mais armas. Os Estados Unidos enviam mais aeronaves de reabastecimento a Israel, indicando preparação para uma campanha mais ampla e de longo alcance. Israel também aprovou a compra do 4º Esquadrão de F-35 e do 2º Esquadrão do novo F-15 IA, mas a maioria dessas novas aeronaves ainda não está disponível agora. O importante é a direção. Israel está apressando a construção de uma força capaz de realizar ataques repetidos e de longa duração contra o Irã. Além dos aviões, Israel pode usar guerra eletrônica, operações cibernéticas, vigilância por satélite, drones e armas guiadas de precisão para cegar primeiro o radar e as comunicações do Irã antes da entrada da força de ataque principal. Também existem programas para aumentar o alcance do F-35M, embora muitos detalhes permaneçam em segredo. Então, quão perto está Israel de participar? Operacionalmente, eles já estão totalmente prontos. Politicamente, só estão esperando uma razão e uma ordem. E enquanto seus caças furtivos, aviões-tanque, sistemas de defesa antimísseis e unidades de inteligência estão posicionados, os Estados Unidos também não param. Há 9 noites seguidas que os alvos no Irã aumentam e se aprofundam, e agora os ataques vão além do Estreito de Hormuz. Isso também é uma retaliação pela morte de soldados americanos em ataques de mísseis e drones iranianos.
E na madrugada de segunda-feira, 20 de julho, o Irã foi novamente abalado. A onda mais recente atingiu centros de comando militar iranianos, locais de defesa aérea, instalações de vigilância costeira, áreas de lançamento de mísseis e drones, redes de comunicação e forças navais que supostamente são usadas para ameaçar navios no Estreito de Hormuz. Não é mais apenas um lugar sendo atingido. Explosões fortes foram ouvidas em Tabriz, no noroeste, em Chabahar e Konarak, no sudeste, e nas cidades portuárias industriais de Bandar Machar e Bandar Imam Khomeini, no sudoeste. A extensão das áreas atingidas mostra que não é mais apenas a costa de Hormuz que está sendo alvo dos Estados Unidos, e isso está gradualmente pressionando o radar, a logística, o armazenamento de mísseis, a comunicação e a capacidade do Irã de transferir armas para as tropas de diferentes partes do país. Nas noites anteriores, os Estados Unidos usaram caças, drones de combate e navios de guerra. Foram atingidos depósitos subterrâneos de armas, estações de vigilância, instalações de logística militar, defesas aéreas costeiras e instalações da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, IRGC. Os Estados Unidos não divulgaram informações sobre as explosões. Os tipos de aeronaves, a quantidade de bombas e mísseis usados na última onda ainda serão analisados. Isso pode fazer parte da estratégia deles para que o Irã não saiba o tamanho da força posicionada na região e de onde virá o próximo ataque. A mensagem de Donald Trump foi clara. Ele afirmou que os ataques recentes foram uma homenagem aos 3 americanos mortos neste fim de semana. Na sexta-feira, 17 de julho, mísseis balísticos iranianos e drones atacaram a base aérea de Muwafaq Salti, na Jordânia. De acordo com o relatório, o Irã usou mísseis grandes e hipersônicos. Por isso, a defesa aérea dos Estados Unidos teve dificuldade em interceptar essas armas. Com base apenas no alcance necessário do alvo e nos mísseis normalmente usados pelo Irã em ataques de precisão de longo alcance, é possível que estejam incluídos o Khaibar-Shikan, Hashqasim, Imad ou Gadir. Todos esses mísseis têm alcance suficiente para atingir a Jordânia a partir do interior do Irã. Também é possível que drones de ataque unidirecional, Shahed 131 ou Shahed 136, tenham sido usados junto para confundir e esgotar as defesas aéreas na Jordânia. Foram mortos o primeiro-tenente Tyler James Fijan, de 25 anos, e a soldado Isabela Gonzalez, de 19 anos de idade. Outro militar americano ficou desaparecido, mas foi encontrado depois. 4 precisaram ser levados ao hospital, enquanto outros sofreram apenas ferimentos leves. No dia seguinte, mais um soldado americano morreu no norte do Iraque. Isso aconteceu enquanto as tropas realizavam explosões controladas em uma parte não detonada de um drone iraniano de ataque unidirecional. Outro soldado ficou ferido. Mas é importante esclarecer que não foram apenas 3 os mortos nesta guerra. Já chega a 17 o número de militares americanos que morreram desde o início dos combates em 28 de fevereiro. E esse número ainda pode aumentar, pois com o passar dos dias, a luta entre os dois lados tende a se intensificar ainda mais. E enquanto os Estados Unidos revidam por ar e mar, o Irã também não fica para trás e se prepara intensamente. E agora eles usaram novamente sua principal arma porque o Irã está literalmente estrangulando novamente o Estreito de Hormuz. Após a 9ª noite de ataques dos Estados Unidos, a Guarda Revolucionária Islâmica emitiu um dos seus avisos mais severos. Segundo eles, enquanto continuarem os bombardeios ao Irã, disseram que não permitirão que sequer uma gota de petróleo ou gás passe pelo referido estreito. A Guarda Revolucionária Islâmica também prometeu uma operação punitiva ainda mais ampla contra navios e forças que tentarem ignorar sua ordem. Isso não é apenas uma simples ameaça. No fim de semana, o Irã disse que 2 petroleiros tentaram passar pela chamada Rota Sul insegura e perigosa no Mar de Omã. De acordo com a IRGC, os navios explodiram e ficaram paralisados depois de entrarem em uma área onde poderiam haver minas marítimas. Outros navios teriam recuado após o ocorrido, mas não se sabe se minas atingiram os petroleiros. Eles foram atacados ou houve outra causa para a explosão. O CENTCOM também questionou a versão do Irã, mas mesmo sem a investigação estar completa, o Irã já conseguiu o efeito que queria. Medo. Devemos lembrar que este estreito é muito importante porque cerca de 1/5 do fluxo global de petróleo normalmente passa por aqui. Assim, quando o tráfego de petroleiros caiu de novo e notícias de navios danificados se espalharam, o preço do petróleo Brent passou brevemente de $90 por barril.
Cada novo risco no Estreito de Hormuz é rapidamente sentido no preço da gasolina, eletricidade, alimentos, transporte e envio de produtos para diferentes países, especialmente nas Filipinas. E essa é exatamente a arma mais poderosa do Irã. Os Estados Unidos podem ter mais caças, navios de guerra e mísseis de precisão, mas o Irã não precisa derrotar todas as forças armadas americanas em um confronto direto. Ele só precisa tornar a passagem pelo Estreito de Hormuz extremamente cara, lenta e perigosa. Ele pode usar novamente minas navais, mísseis antinávio, drones armados, submarinos e pequenos barcos de ataque capazes de atacar de várias direções. E se os Estados Unidos tentarem forçar a abertura da rota usando navios de guerra, isso pode levar ao confronto mais perigoso desta guerra. Vale lembrar que o Irã ameaçou que, se os Estados Unidos não pararem os bombardeios, eles realizarão a maior ofensiva contra as forças americanas no Estreito de Hormuz. Mas, segundo especialistas, isso não é tão fácil assim e é mais rápido ameaçar do que realmente fazer. A marinha iraniana já está enfraquecida e suas forças navais praticamente perderam força, incluindo navios e submarinos que foram destruídos pelos Estados Unidos no início da guerra. E se, por exemplo, o Irã realmente cumprir sua ameaça e atingir um navio americano, causando a morte de muitos soldados, com certeza o cenário mudaria e talvez nesse ponto os Estados Unidos realizariam a maior ofensiva terrestre contra o Irã da história. O mais assustador agora é que o campo de batalha não se limita ao Irã. Os tiroteios já estão se espalhando por várias partes do Oriente Médio. Lugares na Jordânia, Kuwait e Bahrein já foram atingidos, enquanto o Irã também afirmou ter realizado um ataque surpresa contra alvos americanos na Síria. E ainda tem a tensão entre a Arábia Saudita e os Houthis. Em apenas alguns dias, o antigo confronto direto entre Washington e Teherã se transformou em uma série de ataques contra países que hospedam bases americanas e de grupos aliados do Irã contra a Arábia Saudita. Na Jordânia, sirenes soaram quando mísseis iranianos se aproximaram. O Irã também teria mirado aviões americanos em Aqaba. Por causa disso, não são apenas as bases militares que estão em risco. Os mísseis e interceptadores estão voando perto de cidades, aeroportos e rotas de voos comerciais. No Kuwait, o alvo escolhido foi ainda mais perigoso. Pela segunda vez em 2 dias, uma instalação de geração de energia e dessalinização de água foi atingida. Incêndio danificou alguns geradores de eletricidade. Isso é crítico porque grande parte da água potável no Kuwait vem das usinas de dessalinização. Se essas instalações forem totalmente paralisadas, não serão apenas os soldados que serão afetados. Milhões de civis podem ficar sem água e eletricidade em meio ao calor intenso. No Bahrein, o Irã também continua a atacar instalações conectadas à presença americana. Este é um país pequeno e os locais militares ficam próximos de áreas residenciais e comerciais. Um míssil que desvia apenas um pouco pode atingir casas, hotéis, portos ou aeroportos. É por isso que o espaço aéreo civil se torna ainda mais perigoso, enquanto mísseis balísticos, drones de ataque, caças e interceptadores de defesa aérea voam ao mesmo tempo. As rotas podem ser fechadas de repente, aviões podem ser desviados ou voos cancelados, e um simples erro de identificação no radar pode causar uma grande tragédia. Não há como voltar atrás. E essa confusão pode aumentar ainda mais se Israel entrar na situação. As forças armadas israelenses já estão em alerta máximo e só esperam uma ordem. Avisou que usará toda a sua força caso volte a entrar na guerra. Está claro que Israel está preparando sua capacidade de realizar uma campanha aérea mais ampla e prolongada a qualquer momento. Não só o céu e a terra podem virar campos de batalha. No sudoeste, os Houthis apoiados pelo Irã no Iêmen fizeram ameaças. Eles podem bloquear o transporte marítimo saudita em Bab el-Mandeb, entrada do Mar Vermelho. Se essas 2 rotas forem bloqueadas simultaneamente, petroleiros e navios de carga da Arábia Saudita e outros países do Golfo podem ficar presos nos extremos da região, restringindo mais o fornecimento de petróleo global. E se isso acontecer, a Arábia Saudita não hesitará em lançar uma operação em grande escala contra os Houthis, pois é conhecida por ter uma força naval poderosa e uma força aérea moderna. O que dificultará ainda mais o conflito. Do Golfo Pérsico até o Golfo de Aden, de Hormuz até o Mar Vermelho, os combates isolados estão aos poucos se interligando, evidenciando a expansão do conflito. E quando Israel entrar de vez, talvez esta guerra deixe de ter qualquer limite regional. E quando a batalha se tornar uma guerra regional, não serão apenas os países que trocaram mísseis diretamente que sentirão os efeitos. As Filipinas também estarão incluídas nisso.
Mais de 1 milhão de filipinos trabalham em várias partes do Oriente Médio. Muitos dos nossos compatriotas estão na Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Kuwait, Bahrein, Jordânia, Israel e Líbano. A maioria não está perto de bases militares, mas em uma guerra que utiliza mísseis balísticos, drones e aeronaves de longo alcance, o perigo pode atravessar fronteiras em apenas alguns minutos. Quando a sirene de ataque aéreo toca, os destroços que caem de mísseis e interceptores podem atingir qualquer um. A base militar-alvo pode estar longe, mas pedaços dela podem cair em áreas residenciais, rodovias ou locais de trabalho. Também podem ser atingidos aeroportos, usinas de energia, instalações de dessalinização e redes de comunicação, instalações necessárias para todos, sejam soldados ou civis. Depois disso vem o problema nas viagens. Quando o espaço aéreo é fechado, os trabalhadores filipinos no exterior podem não conseguir voltar para casa. O envio de novos trabalhadores pode atrasar e famílias que visitam a região podem ficar presas. Quando os portos e as rotas de navegação são fechados, os custos com comida, gasolina e outros itens essenciais aumentam. Mas os mais expostos ao perigo são nossos marinheiros filipinos. Milhares de filipinos trabalham em petroleiros, navios de carga e graneleiros que passam pelo Estreito de Hormuz, Golfo de Aden, Bab el-Mandeb e Mar Vermelho. Nessas rotas, um navio não precisa ser alvo direto para estar em perigo. Um relatório de inteligência errado, um drone desviado ou um míssil confundido como estando a caminho de uma embarcação militar já basta. Já vimos o quão doloroso isso pode ser. Em 6 de março de 2024, um míssil atingiu o navio graneleiro True Confidence, perto do Golfo de Aden. 2 marinheiros filipinos morreram e muitos outros tripulantes ficaram feridos. Eles não são soldados, não têm controle sobre a guerra, estão apenas trabalhando para poder enviar algo para suas famílias. Por isso, para os trabalhadores filipinos no exterior, não basta dizer que os tiros ainda estão longe. É importante saber onde está o abrigo mais próximo, manter passaporte, remédios, água, contatos de emergência e kits de emergência prontos. Deve-se seguir os avisos oficiais da embaixada e evitar instalações militares, portos e instalações de petróleo, caso a guerra se intensifique ainda mais. Diplomatas do Irã e dos Estados Unidos ainda tentam retomar as negociações. Mas enquanto continuam os ataques dos Estados Unidos, os preparativos de Israel e as ameaças do Irã e dos Houthis, o caminho para a paz fica cada vez mais estreito. A verdade concreta é que se Israel entrar, se o conflito se espalhar por todo o Oriente Médio, isso não será mais uma simples guerra entre 3 países. Isso pode causar crise, elevar preços, eliminar empregos, forçar o retorno de trabalhadores filipinos no exterior e ceifar novamente vidas de filipinos inocentes. Se gostou deste vídeo, compartilhe com outras pessoas e se inscreva no canal. Assista também aos vídeos à direita para gastar ainda mais do seu tempo. Obrigado.